Alô, meus amigos! Eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. Estamos começando mais um podcast. Tá escrito! E hoje, sempre tem o e hoje, né? E hoje? Hoje o Tennyson já tá aqui falando meu que tá Deus. sentindo a presença de Deus, já fez aquela oração potente, porque o tema hoje é forte. É forte, igreja. É forte, Se prepara. igreja. Tema qual é? Eu vou deixar até você falar. O tema hoje é sobre libertação. Libertação. Olha. E estamos com uma pessoa, uma convidada maravilhosa, ela que é a missionária lá do Rio Comprido, INV do Rio Comprido, que tem muito a nos ensinar sobre esse tema, Amém. Testemunho fortíssimo. Então estamos aqui com a missionária Sandra, a gente já gostaria de agradecer a sua disponibilidade, trazer esse assunto que por vezes dá até meio, as pessoas não gostam muito de falar, as pessoas ficam às vezes com medo, ai, não gosto muito nem desse tema, Verdade. mas tão importante e relevante nos dias de hoje, na Igreja do Senhor, né, no caminho com o Senhor, libertação. Então a gente quer te agradecer, né, que Deus possa abençoar essa conversa nessa mesa de comunhão e fique bastante à vontade, que aqui o espaço é todo seu. Sou a missionária Sandra, né? Como você falou, do Rio Comprido. E participar esse tema extremamente relevante, importante nos dias de hoje para impulsionar a todos nós como servos e também aqueles que estão no caminho para se tornarem servos, conhecer um pouco do poder de Deus, do que as maravilhas que Ele faz através da palavra de Deus e através da libertação pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, né? Eu tô com a expectativa em alta, hein? Eu também. E é um assunto que eu gosto. Sim. Eu gosto, assim, vamos pegar desse poder aí. Tem tantas coisas, Muito. né? Que Deus tem a liberar ainda. E é muito bom falar com pessoas que têm experiências, né? Que têm autoridade no assunto, que têm experiências para poder passar pra gente. A gente tá sempre aprendendo. Que aí é uma prática, né? O assunto na prática, Verdade. na vida. Se você que tá em casa, tá nos assistindo aí, já pega, acha esse tema incrível, já começa a compartilhar para todo mundo, já manda para todos os seus amigos, para aquelas pessoas que também têm algumas dúvidas sobre esse assunto. Não perca essa oportunidade. Então vamos lá começar com o que tá escrito, né? Tio. Então vamos lá, você pega a sua Bíblia aí em casa. Eita, tira essa poeira. Abre no Evangelho, segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, né? Vamos lá, Lucas 13. Vamos no verso 10, assim diz a palavra do Senhor. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegando ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Glória a Deus. A gente estava conversando aqui antes sobre, né, como é impactante essa passagem, como é forte, e aí a gente queria já começar com isso, com uma reflexão. O que essa passagem traz, assim, primeiro ao seu coração, fala, né, com você sobre libertação e o poder de Deus? Nós vamos observar aqui que antes de Jesus todos nós estávamos encurvados. Éramos enfermos na nossa alma e muitas vezes nem percebíamos. Verdade. A palavra vai dizer que ela já estava assim por 18 anos. Ela tinha uma vida, ela construído uma vida inteira numa situação de enfermidade. Então ela não tinha condições. E é interessante a abordagem de Lucas, porque ele é médico. E ele diz com muita propriedade que de modo algum ela poderia endireitar-se, porque ele, numa visão médica, ele sabia que a enfermidade dela era uma enfermidade que nenhum médico poderia ter. Incrível o relatório, né, dela, né? Ele relata isso com propriedade pelo conhecimento. Sim. Mas é interessante também ressaltar que para Jesus tudo tem solução. Amém. Seja qual for a sua enfermidade na alma, no espírito, na carne, qual que seja a libertação, o caminho de libertação que você precisa, Jesus é o libertador. Glória a Deus. Ele pode te libertar a qualquer momento, em qualquer circunstância. Amém. A palavra também vai dizer que vendo a Jesus, é muito importante, porque Jesus nos vê. Isso é muito maravilhoso. Incrível. Né?
ela está encurvada, ela não consegue ver Jesus, ela está numa situação adversa, ela está numa situação vergonhosa, ela está numa situação de enfermidade, ela está numa situação de depressão, podemos falar assim. Ela está numa mulher 18 anos, né? 18 anos, ela já não tinha mais nenhuma expectativa de algo bom acontecer. Mas Jesus estava vendo. Quando Jesus olha pra gente, algo extraordinário acontece. É verdade. Então ele olha, ele toca nessa mulher e ela diz que ela está livre da enfermidade. Ele não diz que ela está curada. Ele fala que ela está livre, porque essa enfermidade, muitas vezes a gente fala que a enfermidade, ela, na alma, ela traz consequências terríveis. Porque quando a sua alma está aprisionada, ela começa a trazer para o teu corpo enfermidades. Ela começa a trazer para o teu dia a dia algo que você acha que não tem mais capacidade nenhuma de mudar aquela situação. Verdade. Então, se existe alguém nos ouvindo, que eu sei que são milhares de pessoas ouvindo, é para essa pessoa saber que se ela estiver numa situação que a deixa encurvada, Jesus está aqui para dizer que ele está vendo e que ele vai tocar para que essa pessoa possa se endireitar e começar a andar ereto, olhando para o Senhor, para o autor e conquistador da nossa vida. Glória a Deus, isso é muito incrível, né? Porque a forma como é abordada essa passagem, ela tem vários detalhes. Imagina uma mulher encurvada que não conseguia olhar ninguém face a face, né? Imagina ela tendo toda essa oportunidade depois disso, né? De Jesus, depois de Jesus tê-la libertado, ela tem uma nova perspectiva, uma nova visão, uma nova vida. Isso é verdade, maravilhoso, né? Imagina, a pessoa de 18 anos, gente. E Tennyson, existe aqui esse final do versículo 13, que quando Jesus a endireitou, ela dava glórias a Deus. Verdade. Interessante porque esse dava glórias a Deus significa que ela reconheceu que o que veio para o corpo dela, para o físico dela, para a vida dela, era o poder do próprio Deus. Porque se ela não reconhecesse isso, ela poderia dizer, eu fui curada por um médico experiente, algo aconteceu, um movimento que eu fiz e eu melhorei. Ela poderia usar da própria força, dos recursos humanos, da questão médica para que isso pudesse acontecer, mas não. Ela reconhece que foi o próprio Deus quando ela dá glória a Deus. Ela sente, né? Verdade. E isso é muito diferente até daquela passagem, né, no tanque de Betesda, se não me engano, que ele foi curado, mas ele não sabia. Quem era. Ele foi indagando. Isso aí, quando ele foi questionado, ele disse, não sei quem é, sei que eu fui curado. Né? Isso é incrível como ela sente o poder de Deus. Senhora Sandra, vem um questionamento aqui, a senhora falando a respeito da questão que Jesus falou para ela que ela ficou livre e não curada. É verdade. Então, isso é um detalhe importante nessa passagem. Então, quer dizer que tem enfermidades que são algumas enfermidades, né? Também não podemos generalizar, mas existem enfermidades que são meramente espirituais? Sim, existem enfermidades que são meramente espirituais. Até quando a gente está num processo de libertação, acontecem muitas coisas conosco. Acontecem coisas que parecem terríveis, mas aquela situação terrível vai nos levar à libertação. Sim. Né? No caso dela, 18 anos, a levou a Jesus olhar para ela, se compadecer dela, tocar nela e ela se endireitar. Porque foi aqui, nesse momento, observado que essa enfermidade não era uma enfermidade que precisava da mão humana para que fosse curada. Verdade. Né? Claro, Jesus é o médico dos médicos, ele não precisa de mãos humanas. Sim. Né? E eu lembro aqui também da passagem da viúva de Naim, quando ele toca no esquife. Sim. Ele não se compadece daquele menino, se compadece da mãe. Verdade. Sim. Que já era viúva e que estava ali. É um processo de libertação. Ele libertou a mãe da dor, da tristeza. Também numa enfermidade que ali não era uma enfermidade física nem espiritual, era uma perda que causava uma dor. Aqui não. Ela está sentindo que o corpo dela está cada dia mais encurvado, cada dia ela só está olhando para o chão, cada dia mais humilhada, né? E com uma enfermidade que Jesus fala para ela, seja livre. Ou seja, a gente não conhece aqui o histórico dessa mulher, mas provavelmente ela tinha práticas, né? Que não eram práticas que levavam ela para Deus. Verdade. Mas a dor dela, a enfermidade dela fez com que Jesus olhasse para ela, né? Talvez ela suplicasse, fazendo aqui um comparativo, talvez ela chorasse. Eu fico imaginando como ela dormia. Incrível. Como se alimentava, né? O dia a dia dessas pessoas. De aprisionamento mesmo, né? Que é isso, a pessoa ficar aprisionada a uma situação. E por isso, então, que tem tá livre. Porque com isso ela tem a liberdade
de uma perspectiva de vida. E é muitas É uma vezes mudança, é uma isso Total, que né? acontece quando a pessoa está aprisionada espiritualmente, né? Acorrentada. A gente fala tanto sobre isso, né? Sim. Quebrar correntes, Quebrar quebrar correntes. cadeias, e às vezes a gente Jesus não está tem, quebrando né? aqui correntes e cadeias. Jesus está aqui dando dignidade. Jesus está aqui dando autonomia, Verdade. uma mudança de vida para que ela possa viver algo novo, para que ela possa olhar. Imagina, ela não conseguia olhar direito para o céu. É. Ela não poderia encarar as pessoas. Conversar ninguém, né? É, Se convida com ninguém. Sabe? Ela não tinha dignidade, ela talvez não fosse nem respeitada. O contexto da época já era difícil, né, pra mulher. Porque esse tipo de enfermidade era todos, eles falavam que a pessoa estava em pecado porque estava com essa enfermidade. Verdade. Então ela deveria passar por humilhações e ainda era mulher. Pois é, Sim. tem Era ainda mulher. esse fator. É. E é incrível como o olhar de Jesus, né? Ele a enxergou, mesmo diante de toda essa dificuldade, todo esse paradigma. E importante frisar também, era um sábado, Era um sábado. Sim. não é? E Então, vai- Interessante que ele fala, ora, ensinava Jesus no sábado. Jesus, quando ele fala Jesus ensinava no sábado, ele não determina o dia de sábado que Jesus estava ensinando. Uhum. Mas esse texto nos aponta que Jesus tinha o hábito de estar os sábados nas sinagogas ensinando. Sim, Então era uma prática diária de Jesus. sim. Né? E não é o primeiro milagre que Jesus faz num sábado. Sim. Não, Para é. que ele também quebre também as correntes da religiosidade. Exato. Sim. Isso é exato, muito importante também. Exato. É. Lembrar que Jesus Que aprisiona também, né? aprisiona. Imagina, Aprisiona. para olhar, ter um olhar amoroso por conta de uma religião, não posso fazer isso no sábado, né? É. Então, e eu acho interessante também, né, como em tantas passagens nós vemos isso, né, que Jesus sempre nos coloca de pé. Isso é interessante, né? Que Jesus, quando ele vai realizar um milagre, quando ele vai Diversas entregar passagens na algo, Bíblia. isso, né? Levanta-te, Até né? Põe-te de Deus, pé. né, Põe-te de antes, pé. não Jesus já encarnado, né, mas no Antigo Testamento, a gente vê Deus diversas passagens. quando tem algo a entregar, quando ele coloca a gente de pé, né? E eu Verdade. acho interessante a senhora ter falado sobre isso, né? De se endireitar, né? Antes encurvado, quando nós não temos a Colocar a Jesus, gente ereto. e colocar É. ereto, porque esse é o nosso Deus. E vai ligar a imagem e semelhança de Deus. Deus não nos fez para andarmos encurvados em uma situação. Nos fez Verdade. para andarmos para manifestar a glória dele, manifestar o nosso desejo de olhar sempre para ele, né? Verdade. Uhum. Porque quando a gente olha para o céu, a gente está olhando para o nosso Deus. A gente está falando, ele está lá no alto, ele está me vendo. Sim. Quantas vezes eu tô assim, o Senhor está me vendo agora, né? É. Então, essa mulher, ela tá vivendo o melhor dia da vida dela. É, Por com isso que ela- certeza. Porque ela falou Imagina. assim, poxa, ninguém pode dar jeito, ninguém pode... E agora, o próprio Deus, ele teve misericórdia de mim. É, Em que outras incrível. palavras, né? É. Ela está dando glórias a Deus. Sim. E muitas vezes as pessoas acham que estão aprisionadas em situações que Deus não está vendo. E Deus está vendo todas as Com pessoas. certeza. Né? Deus vê todas as coisas. Ele escuta a nossa oração, mesmo quando a gente ainda não sabe orar. Verdade. Ele escuta a nossa conversa, mesmo quando a gente nem sabe falar as palavras que possam alcançá-lo. É Certo, tão gente. lindo, né? Nosso Deus é lindo é um demais, Deus de né? detalhes. É maravilhoso. E aí, com isso, nessa, né, com essa reflexão, eu queria que a senhora falasse assim um pouquinho mais o que é propriamente dito a libertação, porque é bem amplo, É né, o amplo, conceito, verdade. mas a gente vê aqui, né, nesse detalhe que ela estava possuída de um espírito de enfermidade, né? É. São os detalhes, não está dizendo ela tinha uma enfermidade, Sim, não, ela sim. estava possuída de um espírito de enfermidade. Então, nesse contexto, né, como a gente falou, libertação é bem ampla, mas nesse contexto, até nessa passagem, o que é a libertação? Libertação é tirar uma pessoa da sua condição de escravidão para levar ela para ser liberta de verdade. Toda pessoa que está possuída por demônios, acorrentada, com uma doença, com uma cegueira, como é o caso de Bartimeu, Uhum. com uma filha que está à beira da morte, que também é uma forma, né, de falar aqui de Jairo, Sim. é uma forma de libertação, ou uma mãe que perde um filho, com várias condições, ou quando está achando que é alguma coisa e não é, como é o caso de Naamã no Antigo Testamento, o caso de Paulo no Novo Testamento, Atos 9. Então, essa condição de aprisionamento real da pessoa, ela é tão cega, tão escrava, que ela não consegue enxergar que existe um Deus, uma possibilidade de mudar completamente a forma de vida. Né? Verdade.
Se nós olharmos para uma pessoa que está aprisionada, literalmente aprisionada, porque cometeu um delito, né? Foi aprisionado, entrou lá no cárcere real, né? Ela está ali dentro de uma cela, às vezes com muitas pessoas. Ela é uma escrava daquela situação, concorda comigo? Sim. Ela é uma escrava. E aí existe uma sentença sobre ela. Sim. Uma sentença que, de acordo com o seu delito, tem tantos anos para cumprir, talvez em alguns países até a prisão perpétua ou a morte, né, por execução. E quando a gente fala de libertação, quando Jesus fala para essa mulher encurvada que ela está livre, ele está dizendo assim: eu sou aquele que pode mudar sentenças. Eu sou aquele que posso desacorrentar qualquer acorrentado em qualquer área. Incrível. Né? E, se você me permitir, aproveitando esse link, eu era acorrentada. Né? Eu estava achando que eu era livre. Porque eu não estava encurvada fisicamente, mas eu estava encurvada espiritualmente. Porque Jesus falou que ela estava livre aqui, desse espírito de enfermidade. Então, se tem um espírito de enfermidade, significa que só existe um que pode livrar dos espíritos de qualquer tipo de enfermidade, de qualquer aprisionamento. Ele se chama Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Porque Jesus pode fazer uma cura milagrosa, ou seja, ele pode usar a mão do médico para resolver uma situação. Sim. Né? No nosso físico. Mas quando está num plano espiritual, só o Senhor pode fazer isso. Eu vivi isso no meu corpo. Eu vivi isso na minha vida. Eu vivi isso no meu decorrer de vida. Até os 19 anos, eu não conhecia Jesus como ele é. Eu andava errante. Não me prostituía, não fazia coisa errada, era uma boa filha, era uma boa esposa, porque eu já era casada na época, né? Mas eu não conhecia Jesus. Eu estava aprisionada no pecado. Essa mulher estava aprisionada no pecado, que era que a fez ficar com uma enfermidade que a encurvou. Mas existem várias enfermidades que aprisionam a nossa mente. Que aprisionam o nosso olhar. Verdade. Que aprisionam o nosso escutar. Que a gente não consegue transmitir com palavras o que é o Criador. Verdade. Né? E quando a gente é tocada pelo Senhor, né, hoje, eu posso falar isso de forma ampla na minha vida. E Jesus me tocou de várias maneiras até eu chegar ao dia que eu o reconheci como Senhor. Então isso é majestoso. Né? Eu tive vários acontecimentos. Vou falar alguns antes de eu chegar na igreja e aceitar Jesus. O primeiro deles, antes de aceitar Jesus, levei um tiro no braço. O inimigo das nossas almas, ele fez de todas as maneiras para que eu não olhasse para Jesus. Porque quando você olha, você vê, quando você entende quem é Jesus, não existe possibilidade nenhuma de você ficar aprisionado. É verdade. Né? No livro Ele Veio para Libertar Cativos, né? Esqueci o nome dela agora aqui, daqui a pouco eu vou lembrar. Ela fala sobre isso. Nós éramos cativos, mas não sabíamos que éramos. Verdade. É verdade. Essa mulher encurvada era cativa, mas não sabia. Jesus precisou tocar nela. Verdade. E eu recebi o toque de Jesus. Amém. Né? Várias pessoas, creio eu, hoje, falando agora aqui já liberta, né, com uma vida já cristã, foram usadas pelo Senhor. Entregando a importância do evangelismo. E muitas vezes falava, um folheto liberta uma alma cativa. Verdade. É verdade. Uma pessoa que intercede e fala para você simplesmente uma frase: Jesus te ama. Isaías 55:11, a palavra de Deus nunca volta vazia. Exatamente, nunca volta vazia. Né? E a pessoa entrega um folheto, você recebe o folheto. Eu cheguei uma época que falei assim: nossa, esses crentes estão me perseguindo. Em todo lugar. Tinha um crente para falar comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu não entendia que era o amor de Deus. Jesus estava me vendo quando viu essa mulher encurvada. É verdade. Cercando de todos os lados. Tentando dizer assim: filho, eu te amo. Sim. Você é importante para mim. Porque a gente, quando está num momento aprisionado, eu tinha que fazer algumas coisas. Eu tinha que me apresentar e fazer coisas, né, para me manter protegida. E Jesus, ele não te pede nada. Ele te protege gratuitamente. Ele te honra gratuitamente. Ele cuida de você gratuitamente. Então, houve todo aquele processo. E eu me lembro da roupa que eu estava usando naquele dia. Eu entrei na igreja de Nova Jair, algumas vezes fui a alguns cultos, algumas pessoas já estavam trabalhando, mas eu estava ainda aprisionada. Sim. Né? Não foi de forma instantânea, Não né? foi instantâneo, comigo não foi instantâneo. Um processo. Foi um processo. Eu acredito que ninguém fala de forma instantânea. Existe um processo em volta de todos nós que está nos respaldando a chegar até Jesus. Né? Então, eu sou muito grata
a todos que oraram por mim. Sou muito grata a todos que, sabe, se importaram comigo. Que não Investiram, desistiram, não né? desistiram, Verdade. exatamente, né? E aí, aquele dia, eu lembro que era o Dia das Mães. 1900, segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães. Fica gravado, né? É. Eu ainda estava... Não foi no segundo, não foi em 1985, não. Eu já tinha o Felipe, o meu primeiro filho. Segundo domingo do Dia das Mães, mês de maio de 1986. Porque em agosto o Felipe nasceu, Ah, sim. de 1985, Uhum. né? E aí eu fui naquele processo de ir à igreja às vezes. Aí eu tinha um amigo de infância, que eu chamava ele de chato. Ele disse, você é muito chato. Porque ele ia me buscar em casa. Mas, na verdade, ele estava investindo na minha alma. Ele Verdade, estava É ali verdade. com toda misericórdia. Não, mas vamos lá, hoje vai ter lá uma festinha. Hoje vai ter um cachorro-quente na cantina. E hoje vai uma cantora lá, vai ser legal. Aí hoje vai ter uma escolinha lá. Não, vai ter aniversário lá na igreja. Porque eu tava com o bebê, eu botava Sim. cenário Aham. no empecilho. Ah, mas É, como geralmente ele é assim. Não, mas as irmãs ficam com ele, né? E aí naquele dia era Dia das Mães, então ele falou, mas aí eu botei um vestido vermelho. Eita. Ah, que é pra poder. Vermelho, pra escandalizar. Isso. A manga, aquelas mangas bufantes que usavam na época. Aham. E as costas totalmente nuas, bem Eita. decotado, né? Porque eu queria afrontar. Aham, era isso que eu ia falar. Ah, Foi eu falei assim, pro nunca mais agora eles confronto. me chamam. Uhum. Mas aquele ali foi um marco. Foi quando Jesus me libertou. Glória a Deus. E quando eu entrei lá, né, e eu estava ouvindo sempre alguém falando, e falando assim, ó, Jesus é libertador. Jesus te ama como você. Vem que eu digo como estás. Uhum. Né? Assim, eu falava assim, ó, olha, aí ele falava assim, Fernando, olha, Sandrinha, olha, Jesus quando entra na nossa vida, vou te falar, hein, muda tudo. Falei, tá bom, tá bom. O marketing eu tava era passando forte. por alguns processos Aham. dentro de casa, algumas coisas que não estavam muito legais no casamento, mas já era Deus trabalhando. Sim. Tinha levado o tiro, tinha tirado um tumor do lado direito do meu ovário. Eu tinha tirado o ovário e a trompa direita, Caramba. um pedaço da esquerda, né? E o médico disse que eu não ia ser mãe, mas eu tinha acabado e gerei o Felipe, que foi meu Sim. primeiro filho. Então Deus já estava trabalhando. É Deus dos verdade. impossíveis, mesmo, literal. Né? Já E eu tava falava tendo palavrão, experiência. eu falava já- palavrão, eu fumava, eu bebia cerveja. Eu quero que isso fique marcado Meu para a pessoa Deus, que saber que transformação. ele é libertador. Glória Meu a cabelo Deus. era louro, Marilyn Monroe, bem cheguei. Eu usava batom muito gritante, Forte. unhas vermelhas. Nada contra, pode pintar unhas vermelhas, pode usar batom, mas é a atitude no usar. Sim, sim. Uhum. A intenção, Era né? o propósito, Isso aí. propósito, né? É. Era toda uma Exatamente. caracterização, né? Exato. Uhum. E aí, naquela manhã de Dia das Mães, de 1986, eu entrei na igreja. E aí eu falei, bom, eu estava passando por um processo dolorido no relacionamento. E eu falei, bom, se tu és o Deus que eles me falam, eu tô querendo levantar meu braço. Pastor Márcio Pepe, que foi me batizou, você, Jesus, ele te ama, Jesus quer mudar a sua história, Jesus se importa com você. E eu estava naquele momento de muita dor, então a dor é necessária em muitos momentos, né? Verdade. Olha, Deus não se esqueceu de você. Não importa a religião que você é. Quando ele falou, não importa a religião, eu falei, então, Senhor, eu não consigo levantar meu braço. Mas se você é o Jesus que fala, eu quero levantar meu braço. Meu braço ficou leve. Glória E eu a Deus. levantei meu braço e aceitei Jesus como Senhor, eu aceito. Eu lembro que eu Glória falei, a eu Deus. aceito, eu quero Jesus. E aí, toda aquela casta que estava em mim, Ah, toda aquela possessão, como está escrito aqui, saiu de mim, foi embora. E eu Sim. senti uma leveza. Uhum. Eu senti uma coisa que Jesus nos dá gratuitamente, paz. Que excede todo entendimento. Excede todo entendimento. você o mundo não pode dar. estava livre. Livre. Ele te É, endireitou. Consertou Ele e me o direitou. Me colocou mundo ereta. espiritual se abriu, né? abriu. Meu Deus. Essa passagem E aí, é linda. E teve algumas coisas que aconteceram naquelas semanas que antecederam o parto, né? Vou falar assim, que eu estava com Aham. 7 meses, Uhum. aí eu estava deitada e aí vi uma materialização do mal, tentando pisar na minha cabeça e eu já estava sendo instruída por algumas pessoas da minha família que já estavam começando a caminhar né, na direção correta, na direção da eternidade, né, com Jesus. E a minha mãe falou, olha, lá na igreja, então, o pastor Roberto diz que quando você falar, ó, o sangue de Jesus sobre mim, o perigo vai embora. Mas a gente não tinha entendimento, Sim. né, do significado disso, né, naquela época. E aí eu falei, sangue de Jesus sobre mim, sumiu.
Então é literal o que Deus faz, as escamas caem dos olhos. É verdade. Sim. E ali eu já O véu, estava né? naquele processo. Eu comecei a fazer algumas perguntas em alguns lugares que eu ia, e era completamente diferente do que eu escutava na igreja, ainda aos poucos, do que os meus os evangelistas desse meu amigo, né, Aham. Fernando e da Aparecida, me deram uma Bíblia branca, a Bíblia da Noiva de Cristo, e eles começaram a fazer as marcações das passagens importantes. Eu tenho Que essa Bíblia legal. cuidado, né? É. Muito amor. Que cuidado, que amor o discipulado, né? Sim, É eles o já estar estavam... lado a lado, Lado a lado. né? Mostrando, instruindo, sendo exemplo. Isso é tão importante, né? Exatamente. E eu lembro, sim, o João 8,32, porque ficou gravado. 2 passagens bíblicas no meu coração. Uma plaquinha que minha tia colocou na porta da casa dela, que ela ganhou na igreja, né? Que é tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Né? Claro que a gente dá mais importância agora ao 12, porque o 12 a gente tem que passar por tudo aquilo. Verdade. E outra é conhecereis a verdade. É verdade, vos vos libertará. libertará. Então, essa palavra foi uma palavra que queimou muitos anos no meu coração, naquele processo de libertação, porque Glória a depois que Deus. você aceita Jesus, você precisa se preencher de Jesus Verdade. através da leitura da palavra. Você Uhum. precisa participar das escolas bíblicas. É um processo, né? É Aham. importante a gente, Com né? certeza. E os cultos, Sim. sim. E eu falava, sabe o que eu falava? Essas pessoas aqui foram lá e tal, agora nem ligam pra mim. Eles não ligam pra mim. Eu fico aqui, assisto a escola bíblica, não ligam pra mim. E o meu amigo que me levava de carro, Uhum. com bebê, com bolsa de Imagina. bebê, né? E aí um dia, sabe o que eu fiz? Eu era meio abusada ainda, não estava totalmente liberta. Tinha uma cortina que dava atrás de um lugar de intercessão. Eu entrei lá. E aí eu falei assim, olha, eu vim aqui falar que eu não venho mais à igreja porque vocês não ligam pra mim. E aí a irmã Aparecida, a Cida, ela pegou o papel e falou assim, olha, esse papel das pessoas que a gente ora. O primeiro nome da lista era o meu nome. Oh, meu Tava lá meu nome. Deus. Intercessão direta, relógio de oração em favor da minha alma. Olha aí. Então, assim, é maravilhoso, né? Glória a Esses Deus. irmãos pagaram alto preço Verdade. para verem o meu resgate. Eu fui resgatada da morte, eu fui resgatada da religiosidade, eu fui resgatada das trevas totais. Glória a Deus. Totais. É muito impactante. Agora, o processo de libertação, que é bem importante a gente falar isso, porque às vezes eu vejo, né, na caminhada, às vezes a pessoa começa um processo de libertação e fica impactada com algumas coisas que acontecem, ela retrocede até por medo. O processo de libertação, ele é difícil, ele é doloroso. Como é que funciona isso? Eu escuto, né, e a gente sabe que é assim, mas é importante para quem está nos ouvindo. Parece que agora que eu tô indo, as coisas estão piorando. A gente não Geralmente é escuta assim, isso, né? Exatamente. Parece que eu tô me aproximando de Deus, as coisas estão piorando. Então eu queria que a senhora falasse assim, o processo de libertação, ele é doloroso, ele é difícil, mas tem os benefícios, né? Então, Eu costumo dizer que o processo de libertação pode causar dores no caminhada, porque as dores são necessárias para o aperfeiçoamento. E para que nós venhamos a entender que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Né? A sua alma foi comprada pelo alto preço de Jesus na cruz. Né? Porém, o diabo também quer a tua alma. É verdade. Ele quer a tua alma. Ele não quer as coisas que você pode ter, porque isso ele pode dar. Tanto Sim. é que na tentação de Jesus em Mateus 4, ele oferece. Sim. Ele pode oferecer qualquer coisa. Mas é muito interessante, eu até sinalizei aqui, quando você aceita Jesus, você já está no processo de libertação. Porque como é que você vai aceitar Jesus se você está cego? é verdade. Como é que você vai aceitar Jesus se você não compreende? Porque você fala de Jesus. Não, eu conheço Jesus. É. Não, eu assisto a Paixão de Cristo. Não, mas na minha religiosidade eu tenho Jesus lá. Muitos dizem isso, né? Não, mas eu já tenho Jesus eu no meu tenho coração. Jesus. Né? Então, é por isso que João 8,32, conhecereis a verdade. Por isso que eu enfatizo em a pessoa ler a palavra. Tem que estar na EBD. Tem que estar na igreja. Tem que tirar as dúvidas com quem sabe. Tem outro versículo também, logo depois, 36 fala, né? O verdadeiramente, como ele geralmente, né? Jesus utiliza muito essa questão. Em verdade vos digo, né? E o 8,36 fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Né? Eu posso dizer assim, Tennyson e Thay, que eu fui verdadeiramente livre naquele domingo da manhã, de Dia Glória a das Mães. Deus. Por quê? Porque o meu processo foi um processo de tanto reconhecimento. Por quê? Porque eu sentia a força do mal em mim e eu senti a paz de Jesus em mim. Glória a Deus. Meu A filho, senhora tipo, conseguiu, então, ver nitidamente a diferença de tudo que de ter o era Espírito antes. Santo e de ter o Espírito Isso. maligno.
E quais são as principais diferenças de um de outro? Peso, angústia, insônias. Mesmo servindo e Mesmo eles servindo. oferecendo. Porque você tem que estar sempre oferecendo alguma coisa. Você Opressão, sempre né? cobrado, opressão, sempre cobrado de alguma coisa. Você está sempre devendo. Você está sempre Loucura, né? sendo perseguido. Eu via vários. Vários. Uhum. Entendeu? Coisa. Eu não poderia andar livremente. E você vai viajar, você tem que fazer isso. É mesmo? Se você quer essa porta aberta, você tem que fazer aquilo. Uhum. Você quer o seu casamento XYZ, você tem que fazer isso. Então você é realmente um prisioneiro. É tudo na base da troca. Tem que oferecer Te dá para para te depois dar. tirar. Uhum. Dá com a mão. E ainda tem as guerras entre eles mesmos. Que loucura, né? Então, é algo terrível. Glórias a Deus pelas nossas vidas libertas pelo meu sangue Deus. de Jesus. Glórias a Deus pelo preço que foi pago. Aliás, falando do preço que foi pago, é interessante a gente falar que na Grécia, quando colocava o tá consumado, significa que aquele prisioneiro tinha cumprido essa sentença. É. E quando Jesus faz isso, ele fala assim, olha, eu paguei a sentença de todos eles. Tá pago. Tá tudo pago. É. Então isso é lindo, né? Incrível. E também o andar. Olha só uma coisa interessante. Você lembra que eu falei que eu fui de vestido vermelho, decotada, né? Sim. Quando eu senti aquela paz, eu me senti envergonhada. Constrangida, né? Dá Na aquele hora. constrangimento. Não, É. eu falei, nossa, eu não deveria ter vindo com essa roupa. É. Por que eu fiz isso? Então, o Espírito Santo, ele começa a conversar com você. Verdade. É isso que muita gente não entende quando a gente fala. Não, você pode, ele quer você do jeito que você tá. Não, mas eu preciso primeiro parar de fumar, porque a Não. pessoa não se sente digna muitas vezes, porque ainda tá, né, com as vendas. Mas é tão importante isso, que o Espírito Santo é que vai fazendo essas mudanças. Não foi algo pensado. Não. Foi ali instantaneamente. É. Nós não temos a capacidade de convencer ninguém. Verdade. É verdade. Só o Espírito Santo. É, É ele. verdade. Glória a Deus. Quando é o Espírito Santo, é natural. É verdade. Então, por exemplo, eu fumava. E eu não fumava pouco. 1 maço e meio, 2 maços por dia. Eu tinha 20 para 21 anos. E aí, aquilo começou a me incomodar. Ninguém falou com a senhora, não Ninguém. para de fumar. Não, nunca na Não. igreja eu fui abordada pela minha má conduta, que muitas vezes era uma má conduta. Ah, Ninguém falou que eu estava cheirando a cigarro ou eu tinha acabado de beber cerveja. Bebia cerveja, aham. eu fumava e continuava ainda, apesar as pessoas têm que entender o seguinte: a libertação da alma, você tem todas essas sensações. Então, quando você confessa Jesus, Jesus está dizendo assim: olha, agora ela confessou, ela é minha. Meu Deus. Mas ela ainda está o quê? Sendo limpa. Sim, ainda tem um processo Processo. que não vai. A gente vê, tem alguns testemunhos que acontece, né? Tudo de uma vez, a pessoa deixa de fumar, beber, mas em outras situações ela já está livre na alma, mas ainda há um processo de ser limpa Exatamente. dos seus costumes e hábitos que não condizem com aquilo que Jesus espera de nós. Mas isso acontece sendo transformado pela renovação da mente. Exatamente. Romanos 12:2, como eu te falei, é uma palavra rema. Verdade. Porque, por exemplo, nós ainda estamos sendo transformados. Sim. E glórias a Deus pela essa percepção. Nós precisamos ser aperfeiçoados até aquele grande dia. É. Né? Uhum. Mas o que aconteceu comigo? Eu comecei a ser muito ministrada pelo Espírito Santo nas minhas condutas. Porque eram condutas mundanas. Uhum. E condutas que me levariam à morte, porque fumada traz doenças. Sim. Né? E aí eu comecei a me sentir mal fumando, mas eu não conseguia me libertar. Eu comecei a me sentir mal com as vestimentas que eu tinha. Micro short, micro blusa, micro biquíni. Tudo era micro. Aham. Né? A sensualidade. É. E meu marido permitia, né? E aí um dia eu falei assim, eu não quero mais fumar. Eu quero ser liberta. E fui liberta. Glória a Da Deus. noite pro dia, eu peguei Glória o a cigarro, Deus. joguei ele fora e não senti mais vontade. É possível, Olha só né? isso. É possível. É possível. Quando você quer, o Glória a Espírito Deus. Santo age no nosso querer. E a mesma coisa com a cerveja. Eu falei, poxa, mas eu vou pra igreja? Poxa, eu tô sentindo tanta paz. Eu durmo a noite toda. Eu não sou mais atormentada. Sabe? Eu não preciso mais fazer nada. Eu sou livre. Livre. Eu comecei a usufruir do benefício da liberdade, Uhum. né? Da liberdade real. Uhum. E aquilo foi me dando um prazer, sabe? Aquilo foi me dando uma paz, uma tranquilidade. Acordar e falar assim, nossa, eu dormi a noite toda. Que incrível, Nossa, né? olha isso, né? Eu tô respirando bem.
Eu não acordo mais acordada. Eu já fui acordada com um tapa no rosto por um demônio. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas assim, dizendo que se sentiam sufocadas, como se tivesse Não, mas alguém eu senti um sufocando, tapa. tá? Incrível, Muito né? forte. Ficou aquilo vermelho aqui. Que eu senti. isso? Um espírito. Sim, Olha acordando. isso. Com ódio. Porque eu tinha aceitado Jesus logo nas primeiras semanas. Deu tempo nem de revidar, né? Mas não tem como E é revidar. incrível como algumas pessoas ainda, elas não acreditam no mundo espiritual, né? E é Meu algo Deus. muito Ele sério. está ao redor. Porque é isso, né? Tá ali. E em algum momento a senhora teve medo? Assim, aceitei Jesus e agora eu tô com medo deles Nunca tive conseguirem. medo. Não Fui teve. preenchida por uma coragem sobrenatural. Porque eu já Glória a era Deus. corajosa. Porque eu já lidava Aham. e via, né? Então eu falei assim, poxa, mas agora eu tô vendo paz. Eu tô vendo alegria. Tô vendo o outro eu lado, tô né? sorrindo. Sabe? E olha o que aconteceu. Eu aceitei Jesus numa semana. Minha vida já estava meio conflitada com meu marido. Ele já estava com uma outra pessoa saindo e nós nos separamos. Então você falou sobre as coisas que vão acontecendo. Só aconteceram muitas coisas ruins. Mas eu tinha certeza e convicção de que eu estava no caminho da luz. Glória a Sabe? Deus. Olha isso. Eu não entendia que eu estava indo para a eternidade ainda com essa visão total, mas eu entendia que eu estava no caminho da luz. Uhum. Caminho certo daquilo. né? Mesmo acontecendo coisas. Tudo ruim. É porque a gente meio que é aquele velho exemplo, né? Você tá indo por uma direção, vira na contramão, então tudo Uma aquilo. virada de É 180. isso aí, você acaba indo, né, um conflito direto com tudo aquilo que antes você tava indo seguindo a correnteza. Então agora Eu você. tinha um casamento, mas eu não tinha felicidade. Então. Eu tinha um casamento, mas eu tinha uma pessoa que não me respeitava. Uhum. Eu tinha condições financeiras, porque eu trabalhava e ganhava muito bem, mas as coisas que eu queria de verdade eu não conseguia. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Sempre tinha discussão, sempre tinha briga, sempre tinha traição. É incrível como esse ambiente, né? Do mal, do maligno, é sempre a mesma coisa, né? É incrível Peso. como é sempre briga, é sempre bebida, é sempre Vício. confusão, vício. Tem nada uma de novo, coisa- tudo se repete. Tudo se muito repete, ruim. né? E muito destruidor. Muito destruidor. Então, assim, quando eu me separei, eu sofri, fiquei com saudade, eu passei por algumas situações, né, vendo ele com outras pessoas, né, até porque era uma afronta satânica para que eu desistisse de Jesus. Uhum. Né? Porque eu falei, bom, se eu voltar a fazer essas práticas, ele volta para mim. Só que eu tinha convicção, era uma coisa, era algo, Atos 9. Quando Paulo vai para Damasco e tem encontro com Jesus, Acabou. a mudança dele Nunca foi mais foi o total, mesmo. nunca mais foi o mesmo. Então, é muito interessante. Uhum. E aí, então, uma vez eu estava na casa da minha mãe, ela ficava do lado da casa de uma vila, assim, e tinha uma janela, um basculhante grande, eu vi o meu marido estacionar o carro dele ali, né? E aí eu falei, Senhor, os irmãos falam sempre que o Senhor entra numa casa e faz mudança. Então, restaura meu casamento. Eu não me casei porque eu casei, falei, eu casei para ser casada. Uhum. Não quero criar meu filho sendo solteira, divorciada, separada. E Deus restaurou. Glória a Deus. Glória a restaurou. Deus. Nós voltamos, ainda passamos por muitos processos, porque eu já estava liberta, ele ainda não estava. E aconteceu uma coisa impressionante, vocês não vão acreditar. Conta. Algo tremendo. Olha, você que está aí nos assistindo. Deus é demais. Incrível. Deus é sensacional. Nós frequentávamos num lugar, Uhum. né, que é chamado de desenvolvimento. Uhum. Eu não estava mais nesse lugar, mas ele continuava indo. Né? E qual era? Eu falei assim, você tem que parar de ir nesse lugar. Ele não pode mais ir, Senhor. Liberta ele, tira ele desse lugar. O que aconteceu? Ele foi expulso desse lugar. Meu Deus. Ele foi proibido de ir. Deus é Isso. tremendo. Né? Aquele não deixa mais. Vou dar um toquezinho aqui. Não deixou mais. E ele nunca mais foi para esse lugar. Glória a Deus. Ele nunca mais foi para esse desenvolvimento. E aí a nossa vida começou a tomar forma. Tudo muda, né? A forma de Deus. Né? Começou a Deus mudar. Um dia eu falei assim, eu não posso mais morar aqui. Eu morava com a minha sogra, né? Deus a tem, é maravilhosa, foi um tempo bom, ela era uma pessoa boa, apesar de toda a questão de religiosidade. Eu falei, eu não quero mais morar aqui, eu preciso ter minha casa. Uhum. Eu preciso morar no que é meu. Em um mês, Deus fez com que o apartamento da frente fosse, assim, encurtando bastante a história, Uhum. teve várias coisas. Ele esvaziou. Meu pai era amigo do dono desse apartamento, entrou no trâmite. Tive 3 promoções em um mês. Deus. Eu trabalhava numa multinacional americana, eu tive 2 meritocracias e uma promoção.
E aí ganhei um valor muito maior e pude comprar tudo que eu precisava para minha casa. Não faltou absolutamente Glória a nada. Deus. Glória a Tudo, Deus. móveis de sala, móveis de quarto dos filhos, móveis de cozinha, porque eu só tinha móveis de quarto, que eu morava na minha sogra. E também todos os mantimentos, tudo que eu precisava em um mês. Deus fez uma restauração por completo, completo. né? Por completo. Foi um processo, mas Deus foi restaurando e Exatamente. trazendo tudo novo, né? Um Tudo novo novo. tempo. Um novo tempo, isso mesmo, um novo tempo. E eu até abri aqui, separei, né, o que está escrito lá em Lucas, né, Lucas 4:18, sobre tudo isso que a gente está falando, sobre o poder de Jesus de libertar, né, e ele veio para isso, Uhum. não é? A Bíblia vai nos mostrar aqui o versículo 18 que vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu li um livro, né? Até dei também um pra Thay, do T.L. Osborne, que é Curar Enfermos e Expulsar Demônio. Exatamente. É um livro incrível. Tremendo, tremendo. Porque mostra justamente isso. Jesus, como vimos, ele ensinava a palavra, né? Ele curava enfermos e expulsava demônios. Exatamente. E Né? nos concedeu esse poder no nome Poder, dele, na autoridade autoridade dele, de Fazemos coisas continuar maiores Ainda maior. fazendo isso, para aqueles né? que creem. O Marcos, né? Vai falar isso. Vai. E é interessante também falar sobre santidade. Um dos grandes sinais de uma pessoa liberta é a santidade dela. Ela começa a querer se santificar, Uhum. né? Ela começa a querer... É um sinal muito importante. Primeiro sinal de que a pessoa está se libertando, ela quer aceitar Jesus. Ela compreende que Jesus é o caminho da verdade e da vida. Aí eu aceitei Jesus. Mas aí eu começo a me olhar. O Espírito Santo vai... É a santidade, eu tenho que andar de forma adequada, eu tenho que falar de forma adequada, eu não posso mais falar palavras chulas, eu não vou mais emprestar o meu corpo, afinal de contas agora o que habita em mim é o Espírito É Santo, templo, né? é templo. Então a santidade é um sinal muito importante. Você vê uma pessoa aceitar Jesus, e se ela realmente aceitou, e se realmente ela quer, se não foi um impulso humano, alguém que puxou, alguém não, que foi realmente Deus ali através do Espírito Santo, ela vai buscar santidade. É um sinal muito forte. Então, Missionário. isso é muito importante, ó, viu? Um sinal de que a pessoa está passando por um processo de libertação. Sim. Ela busca a santidade. Busca na atitude, na vestimenta, na fala, no comportamento adequado, no respeito. Você vê que é uma transformação muito grande. Verdade. Realmente, é retirar o espírito ruim que está dentro daquela pessoa, habitando, fazendo todas essas coisas, destruindo a imagem e semelhança de Deus, para colocar aquilo que o Senhor sempre quis que nós tivéssemos, a presença dele abundante em nós. E agora, através do Espírito Santo que Jesus deixou para que nos conduzisse. E é muito importante, assim, eu até li isso, ó, acho que foi hoje mesmo, que às vezes o mundo ele prega algumas mentiras, né, e cada vez mais, né, que você tem que buscar a sua felicidade e que você tem que ser o que você quer, e a palavra de Deus não nos diz isso, que você veio para ser feliz o tempo inteiro, tem que buscar isso, não foi isso que Jesus falou. Conto de E fadas. uma dessas coisas é isso, você tem que ser quem você é. Não, Jesus não fala isso. Negue-se a si mesmo. E aí as pessoas, não, mas aí eu quero ser desse jeito. Não, a gente entendendo, tendo entendimento, a gente tem que buscar sim a santificação para sermos pessoas diferentes. Então isso tem que partir também de nós, ver que não está adequado com aquilo que Deus espera, é negar a nossa vontade, porque antes eu tinha uma vontade, agora eu tenho a vontade de agradar Exatamente. aquele que me criou. Temos que ter essa percepção, e essa percepção não é muito difícil de ter, porque são as escolhas, né? Eu Sim. gosto muito, eu gostava muito de ouvir os pastores, não só o pastor Márcio Pepe que me batizou, e depois então eu fui para a Igreja de Nova Vida do Jacaré, porque era mais perto, né? Daí eu já estava começando a andar com minhas próprias pernas, abriu a igreja lá, então o pastor Wilson que tinha lá, que também me discipulou muito, me deu oportunidades únicas de trabalhar na obra, de fazer a vontade de Deus. Então, você vai percebendo que você tem uma escolha diária. Não é porque hoje eu sou missionária que eu não tenho uma escolha quando eu levanto. Eu tenho uma escolha diária, né? A escolha de sempre estar caminhando para o caminho da salvação da eternidade com Jesus. É algo Glória a contínuo, né? Algo contínuo. E é como Paulo diz, prossiga para o alvo.
Uhum. Prossiga. Prosseguir o quê? Você não para. Você Oséias vai verdade. falar isso, né? Conheçamos e prossigamos em Prossigamos. conhecimento. É verdade. Então nós temos que. É constante. Você percebe que tem uma continuidade, né? Uhum. Você tem que estar em movimento em direção ao teu mestre, em direção ao teu Senhor, ao teu Salvador. Né? E o nosso exemplo, ele é muito importante. Porque eu quero que toda a minha família seja salva. Mas se eu me adequar ao que eles acham que é normal, eu estou indo contrário à palavra. Verdade. Né? Salmo 1 vai dizer que a gente não senta em ordem de escarnecedor. Salmo vai dizer isso. Então, assim, não, olha, eu não vou pro happy hour. Tem coisa que não convém mais, Não convém. né? É. Tudo é lícito, mas Sim. tudo me convém. Paulo vai dizer. Jesus vai dizer o quê? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Você está falando sobre Sim. dores? Tem. Sim. Nós temos que lutar todos os dias. Sim. Todos os dias temos que vencer a nossa carne. Né? A palavra vai dizer isso também, né? Sim, Que a carne está lutando contra o espírito constantemente. verdade. Nós temos, às vezes, momentos que a gente quer falar alguma coisa. Mas quando você lembra, do dia que Jesus te libertou, eu sempre falo isso, lembra de onde Jesus te tirou. Você lembra de onde Jesus te tirou? Lembra disso, que isso vai te fortalecer na caminhada. É verdade. Quando é muito difícil, lembra da cruz. Olha o preço que Jesus pagou por você. Vê, assiste lá. Pode assistir o filme. Você não está com vontade de ler porque você está aborrecida com alguma situação? Assiste. Você vai se constranger com o amor de É Jesus. verdade. Libertação, então, tá ligada com posicionamento? Posicionamento. Eu tenho, não vamos dizer assim, né? Concluir, a gente tem essa decisão diária, né? E caminha em direção à salvação, à eternidade. Então, eu consigo compreender que a cada dia nós estamos em processo de libertação, né? Todos os dias. Todos os dias. Isso exige um posicionamento, às vezes, duro, né? Que, como a senhora falou, né? Às vezes é a família que às vezes não está na mesma visão, mas a gente precisa se posicionar. São os amigos, no trabalho. Como é lidar com tantas coisas essa diferentes? colocação sobre amizades. As suas amizades mudam. Não tem como você estar com as mesmas amizades de pessoas. Não que você seja uma pessoa que faça acepção de pessoas. Sim. Não significa fazer acepção. Mas eu preciso mostrar para essas pessoas que aquelas práticas vão levar ela à morte. Nós estamos falando de eternidade. Verdade. Né? Então, era interessante você falar isso, porque onde eu andava? Escola de samba. Pagodes. Com meu marido, tudo bem. Existia um barzinho aqui na Tijuca chamado De Repente. Porque, de repente, estava todo mundo doidão. Começava a dançar no chão, terminava em cima da mesa. Meu Deus. Por quê? Por causa do álcool. Comigo era só álcool, mas tinha outros tipos de vícios ali envolvidos, né? Existem outros tipos de vícios que é quando você empresta o seu corpo para ser utilizado por várias pessoas. Prostituição. E as pessoas hoje estão mascarando a prostituição como liberdade. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Verdade. Liberdade é o que Jesus nos dá. A liberdade de sermos felizes, a liberdade de sermos conquistadores. Sim. Né? Conquistadores da paz, conquistadores da alegria, conquistadores de um relacionamento saudável de marido e mulher, que senta, digno, conversa, né? digno, que nos faz gerar filhos. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, os 3 na presença do Senhor, os Glória 3 a Deus. servos de Deus, minhas noras, 3 servas do Senhor abençoadas, Glória a Deus. mulheres maravilhosas, servas abençoadas, que temem ao nome do Senhor. Por quê? Porque a escolha que você faz vai trazer consequências na sua vida também marital e familiar. Gálatas 6:7, né? Exato. Aquilo que o homem plantar, Ele isso vai colher. Verdade. Entendeu? Então, assim, todo plantio errado que eu fiz, sem conhecimento, o Senhor foi lá e ele aplainou. Né? Glória a Deus. Provérbios 3 vai falar que o Senhor endireita as nossas veredas. Sim. Né? Verdade. Então, ele endireitou as minhas veredas, ainda está endireitando. E uma coisa que é um termômetro para mim, eu creio que seja um termômetro bom para a gente falar aqui. Quando você observa que a pessoa ela é liberta, ela está sempre na dependência de Deus. Sim. Ela sempre diz, não, eu estou em processo de libertação. Aprendi isso com o Bispo Martinho, nosso bispo. Uma vez eu vi ele falando assim, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Ele disse, continuo lendo. É legal ouvir ele falar isso, né? Porque ele continua dizendo, não é suficiente, todo dia eu estou aprendendo. Interessante a senhora falar isso. Ontem o Arthur foi pro quarto, ele estava procurando ele em casa. Meu filho, o que você está fazendo? Estou estudando. Aí tava ele com a biblinha dele marcando. Aí ele perguntou, mamãe, quantas vezes a gente tem que ler a Bíblia? Eu falei, sempre, meu filho. Você vai ler sempre.
Sempre. Então é isso, né? sempre tem Porque algo novo. é uma Sim. palavra viva. Tá. Depende do nosso contexto. Ela não muda, mas ela vai nos interpretar. É. Quando ela nos interpreta, depende do momento que nós estamos vivendo, né? E tem Uma resposta pra mesma, todo momento. exatamente, Pra uma tudo. mesma passagem lida numa determinada situação vai falar o seu coração de forma diferente numa outra situação. Ela continua a mesma coisa. Maravilhosa, né? Né? A palavra Então- de Deus é Liberta a gente de incrível. uma forma tão tremenda. Eu tive muitas experiências macabras quando eu era criança, via mortos, via demônios. Aconteceu uma situação, eu estava deitada na minha cama, tinham 4 gatinhos, filhotinhos perto da minha cama, eu estava olhando para eles, entrou um demônio e eles morreram com um furo no pescoço. Meu Tudo Deus. isso foram experiências que eu tive na minha infância. Olha isso. Entendeu? Sede que o inimigo já tinha, né? Porque a minha família era ligada, né? Uhum. Então, assim, eu tive todas essas experiências ruins. Eu tinha medo de dormir. No verão, eu me cobria a cabeça até os pés. Eu transpirava, mas eu não me descobria. Eu tinha medo. Imagina, depois de uma experiência como Tinha essa. muito medo. Né? Eu não dormia com nenhum. Não podia estar tudo escuro. Eu não podia. Eu tinha que ter alguma coisa, alguma luz acesa. Hoje não. A luz de Jesus me ilumina. Glória a Deus. Mesmo que eu esteja num lugar que não tenha nenhuma iluminação, né? Então, assim, é maravilhoso ser de Jesus. É maravilhoso. Sabe, ele fala com a gente, assim, eu fico impressionada. Sabe, ele fala com a gente, né? Ele puxa a nossa orelha e é tão salutar isso, né? Jesus, eu pergunto, Deus, essa roupa. Ai, Senhor, me mostra uma roupa que eu vou. Ai, fui convidada. Vou com que roupa, Senhor? Ai, nessa festa, Senhor, eu vou com essa roupa. Sabe, Deus vai falando, Deus fala com dos esmalte que a gente gosta. Desde os mínimos detalhes, né? Mínimos detalhes. Olha, é tão. É tão bom ter esse Magnífico. Espírito Santo, eu sempre falo, né, que tá aqui do ladinho, que é o nosso sinal, né, verde e vermelho, porque hoje em dia eu sinto muito isso, assim, não tem como escapar. A gente faz uma coisa, se não tiver conforme o coração de... Eu sinto na mesma hora. Na mesma hora dá aquele... Ai, não era pra Eu fazer fico, isso. meu Deus, por que eu fiz isso, Senhor, me perdoa. E eu fico com aquela Automático, né? sensação... Eu fui liberta da fila, essas filas que a gente fica em fila de mercado. Sim, sim. Eu falo lá na igreja, o pessoal morre de rir. Falei, eu tô em processo de libertação da fila. Mas que isso, professora? É porque na fila vai me deixando irritada. E eu comecei num processo com o Espírito de Deus, falei, Senhor, me liberta disso. Aham. Eu tenho que dar bom exemplo. Porque aconteceu uma coisa, eu fui reclamar. Aí o Espírito, eu reclamei quando eu fui reclamar da demora. Aí o Espírito Santo falou assim, agora como você vai falar de mim? É. Meu Deus. Nuvem de testemunha aí ao redor. Exatamente, falei, agora como você vai falar de mim? Aí Ele você fica- fala, nos Você constrange, como constrange, você falou, né? dá aquele mal-estar em você, poxa, Não. bota a mão na cabeça. Então eu falei, não, agora você liberta. Aí Deus coloca uma porção de circunstância pra ver, não, você quer ser Verdade. liberto? Então tá bom, então você vai escolher ser liberto. E aí Deus vai colocando as circunstâncias para você ser liberto. Por isso que eu digo, é um processo, no início é aquela corrente que quebra, Sim. né? Eu tenho uma amiga que ela estava lavando louça na casa dela, e a casa dela ficava perto ali da Nova Jerusalém, lá no Sampaio. Você já ouviu falar? Sim. Ela estava lavando louça e ela começou a ouvir os louvores da igreja. Aí ela se escutou uma voz falando, vai lá. Vai lá. E aí ela, vou fazer lá, eu tô aqui toda cheia de... Não, vai lá. E ela lembra que ela estava com aqueles aventalzinhos de lavar louça, né? Ficou a mão no próprio avental, botou o chinelo, prendeu o cabelo de qualquer jeito e atravessou a rua e entrou na igreja. Entrou na Nova Jerusalém. E quando ela entrou na Nova Jerusalém, ela falou, quando ela olhou para ela, ela via as correntes, viu visivelmente corrente nos braços, corrente nas pernas. E aí ela começou a ter dificuldade de andar, e aí veio uma pessoa e conduziu ela, e aí o pastor Manuel, na época, né, estava ministrando nesse dia, e fez o apelo, e ela disse que eu quero esse Deus, não Glória a quero mais Deus. andar acorrentada, e ela disse que levantou as mãos, e quando ela levantou as mãos, ela viu as correntes abrindo, quebrando. Glória a Deus. Então, assim, são muitas Muito experiências liberta. fortes. É verdade. Fortes. Muita coisa, É né? muita coisa assim. Se a gente for passar, Sobrenatural. vai passar a noite o toda. Vamos fazer uma sobrenatural. vigília só falando Só sobre... falando de Sobrenatural. libertação. Incrível. Então, assim, o que eu posso deixar aqui é, se vocês estão aí nos ouvindo, querem Jesus, basta você falar, Senhor, eu quero. Glória a Deus. E ele vai lá e te liberta. Sim. É. Fala sempre isso, sabe? Eu quero ser. Aí vai vendo o aperfeiçoamento, eu quero melhorar. Ai, eu não quero mais ter raiva, eu não quero mais desejar mal, eu não quero mais desejar. Eu já desejei morte de pessoas. Ai, que morra. Não, eu não quero mais que essa pessoa, eu quero que essa pessoa seja salva, seja liberta. Então é um processo. A mente vai mudando, né? Que é um grande... tem até um livro da Joyce Meyer, né? Que fala o campo de batalha da mente. Batalha. É. Porque a mente ali também, ela passa por um processo de libertação. Claro. Né?
nossa mente ali, pensar nas coisas do alto, né? Ter um pensamento de Cristo. 4:8 vai dizendo o que pensar. Isso aí, a palavra rema, que é bom, que é pra mim. agradável, né? Tudo que for respeitável. Boa fama. Eu lembro sempre assim, tudo que for respeitável. Sim. Isso ficou queimando muitos anos no meu coração. Porque quando eu ia falar, eu não falava de forma respeitável. O Espírito Santo fazia eu lembrar, Filipenses. Muda tudo, né? Falar respeitável. Aí ele falava para mim, seja respeitável. Tem a nossa forma de agir, de falar, Fica né? diferente, né? A gente fica até mais bonito, no seu caso de vocês, assim, mas É a eu luz fiquei, que brilha. poxa, eu fiquei até mais bonito depois que aceitei Jesus. Você que tá em casa tem esperança, tô brincando. Mas, Mas Você conhece o Goiamum? Goiamum? Guaiamum, sim, Conhece? sim. Então, Aquele- eu era um Goiamum, gente. Lá no fundo da lama, gente. Jesus botou uma unzão dele, me puxou. Eu era o último, tava lá no finalzinho da lama. E Jesus foi lá e todo dia me lavou, até os meus olhinhos conseguirem ver além da lama, sabe? Não ver mais tanta lama. Ele faz Comecei isso, a né? ver o sol, as folhas, a criação maravilhosa que ele nos Traz dá. das trevas, como tá escrito, né? Pra maravilhosa Maravilhosa luz. luz. que Meu Deus, é assim, maravilhoso. que assunto, que experiência, que testemunho, e realmente tanto tem a nos enriquecer e edificar a nossa fé. Verdade. Porque, para que a gente tenha entendimento, que é um processo que ainda continua em nós, né? Há um pouco tempo aí, né? Eu falei isso no podcast, foi tema de podcast, foi uma libertação que eu tive, né? De músicas seculares e tal, que eu não tinha nem percepção. E eu gosto de frisar isso, porque às vezes olham pra gente, né? Como aqueles, Super nós crentes. super crentes, e a gente não. Não! É uma libertação, eu não tinha entendimento. Somos E falhos. Verdade. Jesus falou Todos comigo nós. numa mesa de podcast. Eu fiquei aqui constrangido, o Espírito ministrando, e eu falei, eu decidi. É um processo, não Sim, é fácil. não, Ainda todo é. dia eu escolho. Vem assim uma vontade de ainda escutar, né, as músicas que pra Exato. mim faziam sentido, eu gostava, eu não via. E eu vou e decido, não. Por mais que eu não tenha tido todo o entendimento, às vezes volta ainda aquele negócio, pô, mas era só uma música, é só uma. É Aí interessante você falar isso sobre música, porque dentro dos lugares que eu andei tinha música. E as batidas das músicas, o som muda para que Deus está sendo levado essa é música. isso. É isso. Para que Deus está sendo levado essa que música. foi consagrado, o que né? eu estou trazendo, É, porque é um exato. chamamento. É As isso. músicas são um chamamento. Quando você está nessa religião, cada um tem um chamamento para uma determinada Uhum. situação. Então, é muito importante, muito bom você ter falado isso, tá? É muito bom mesmo, porque nós estamos também falando para jovens. Sim. E muitas vezes pensam que na inocência deles estão sendo ali envolvidos com uma Uhum. música que nós chamamos de secular, mas nós sabemos o que está por trás. Quantas Exatamente. consagrações, É isso. para quem essa pessoa entregou o sucesso, ele quer chegar ao sucesso. É isso. E Verdade. eu, Ele quer ter repercussão. eu mesma não tinha. A gente falou sobre isso. Não, mas não é música. Eu não escuto assim, funk, pagode, Não, essas música coisas. inocente, música de amor. É. Música de amor, uma MPB, uma coisa assim. Ah, mas ela é E só aí tocada. depois, aquilo, o Espírito Santo me abriu a visão exatamente do que a senhora falou. O que está por trás naquela mensagem sutil? Exato. O que Chamamento. você está trazendo para dentro da sua casa, para dentro do seu ambiente de trabalho? E aí, desde aquele dia que o Espírito ministrou em mim, eu decido. É um processo de libertação. Ainda tô Mas em quando o libertação. Espírito Santo fala conosco, e o nosso espírito é tão ligado ao Senhor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer, no 14, que o homem natural ele não consegue discernir muito bem todas as coisas. E é discernido por todos. Todo mundo vai lá e fala. Mas o 15 vai dizer que o homem espiritual discerne muito bem todas as coisas. Então, quando nós queremos muito Deus e somos espirituais, no sentido de que o Espírito Santo é que conduz a nossa vida, a gente consegue fazer uma escolha e não pesa. É verdade. Então, Deus falou, tudo certo. É isso. Fica Glória a livre, Deus. tranquilo. É isso, Não livre. faz falta. É isso. Não faz falta. Porque é muito importante. E tem uma coisa que eu queria falar aqui sobre filmes. Nós temos que ter muito cuidado, né? Vocês são pais, né, de crianças. E, por exemplo, na minha casa, eu nunca permiti filmes de terror. Deus me livre. Existe uma Tudo mesmo. sutileza, como você colocou agora, sutileza de filme, de programas infantis, aonde é de terror. Uhum. Bonequinhos costurados, bonequinhos em forma de caveirinha. Mas não tem nada a ver. É só uma E coisa. não é. É.
Tem É. toda uma consagração por trás. Nós sabemos os nomes que eles dão para os bichinhos. Sim, Que tem ali o sim. nome introduzido de coisas que não devem ser colocadas dentro da nossa casa, né? Deus. As crianças estão ali. Filmes onde tem uma pegada muito sensual demais. Uhum. Que vai assim, não, mas é só um casal. Sim. Eles são casados no filme, Aham. mas na verdade não são casados na vida real. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que também isso provoca, né? Que essas entidades cheguem dentro da nossa casa. E não, os filhos começam a ficar cegos e os pais às vezes estão tão desapercebidos, percebem, estão né? trabalhando, estão estudando, estão fazendo tantas coisas. Por isso que na minha casa não tem porta, nunca teve portas fechadas, nunca teve no quarto dos meus filhos televisão, nem computador. O computador tinha senha. E nós temos que ter esse cuidado. E olha que o meu filho mais velho tem 37 anos. Né? Então, assim, a internet estava, o computador estava muito no início de muitas Sim, coisas, verdade. da época do Pascal do COBOL, né? Então, bem lá, era bem primitivo, mas já existiam muitas coisas. Então, a gente tem que Sim. tomar o que vai ler, Tudo, né? né? As amizades, tudo isso pode provocar um aprisionamento. A gente está falando de libertação. Sim. Sim. Então, a gente não está aqui para aprisionar ninguém, nem deixar ninguém ser aprisionado. É Nós fomos verdade. libertos. Então, nós também estamos aqui para proclamar, como Tennyson falou, para proclamar libertação aos cativos, né? É Então, nós isso. precisamos colocar a nossa vida como um livro aberto para que as pessoas Verdade. conheçam as letras da libertação através da palavra que está escrita em nós, Sim. com as nossas atitudes. Somos cartas vivas do cartas Senhor. vivas do É Senhor. verdade. E como Neemias, né, nesse processo de libertação, acho que é muito importante a gente fechar as brechas, Tem que né? fechar as Tem brechas. que fechar todas. todas as Tem que brechas, fechar. um filme, uma música, uma amizade, um relacionamento, e Olha, muitas você falou de vezes. Neemias, Então, eu lembro quando ele diz assim, estou fazendo uma grande obra. É. Sabe? Ele não dá ouvidos. É verdade. Tá? Né, que Tá ele pra- a produz. gente está falando aqui de brecha, né? É. Mas está falando de ouvir também. E não deixar que alguma coisa que entre pelos nossos olhos, que pode contaminar todo o nosso corpo e É deixar ele em verdade. trevas, a gente tem que ter um olhar, como você falou, né? Você não vai deixar mais algumas coisas te atraírem, como a música Isso. celular, ou uma literatura que não é pertinente Sim. a quem tem o nome do Senhor, uma música, ou alguma sugestão. Podemos falar da fofoca. Sim. Fofoca é uma coisa que aprisiona muito. Uhum. Ah, não, mas eu só estava falando. só comentando. Comentei um negócio. Não. É Por que verdade. você estava comentando? Pra quê? Tem que fechar todas as brechas. É um constante. Constante, é aí, ó, isso. E a o gente vai dia- Deixa essa identificando. libertação né? mais impactante. Uhum. Nós podemos falar de Atos 9, como nós já falamos. Sim. Né, da minha vida, que está sendo colocado aqui, foi aquele impacto de conhecer mesmo o poder de Deus no meu corpo, de sentir, nossa, um respirar. Sim. Nossa, de sentir. Até aquele louvor que falei, esse é o meu respirar, mas Sim, foi o meu sim. respirar naquele dia. Uhum. Falei, meu Deus, eu saí deslumbrada. Uhum. Eu saí impactada. Falei, nossa, que paz. E naquela noite eu dormi. Uhum. Naquela noite eu não fui acordada. Naquela noite eu não fui importunada. Entendeu? Até o sono, né? Muda. Muda tudo. Muda tudo. E aí você começa a Jesus ver amado. o seu guarda-roupa e fala assim, nossa, como é que eu vou à igreja assim? É. E aí o Fernando me levava com a Aparecida, que era a esposa dele. Vamos, eu falei assim, ai, mas eu não tenho roupa direita. Essa roupa não é legal. Então eu comecei a usar as calças jeans com camisetas básicas, que eu tinha algumas, para poder não me sentir desnuda, né? Sim, Então, sim. eu não queria mais ser o foco, né? Todo mundo me olhando. Não, eu queria estar ali para ser uma ovelha de Jesus. Que coisa linda, né? Depois Glória a daquele Deus. vestido vermelho de mangas bufantes Não é e fácil, não. Decotadaço. decotado. Uma Temos transformação. aqui uma bênção, missionária Glória a Deus. Sandra, com seu testemunho de vida, com Agradecer, esse né? livro aberto, né? Como a senhora mesmo falou, de escritas pelo Senhor. Tudo aquilo foi lançado no mar palavreado, do nossa. esquecimento, Tudo, é. né? E hoje, nova criatura, e está aqui para nos abençoar tanto com Glória esse a Deus. testemunho, com essas palavras. E a gente está aqui realmente só gratidão, né? Maravilhado. Muito obrigado. Que possa alcançar muitas almas para Cristo Jesus. Amém. Com certeza. Que as pessoas conheçam esse Jesus que liberta, Sim. né? Esse Jesus que não é careta. Que o crente pode ir à praia, o crente pode ir ao cinema, o crente pode usar roupas bonitas, né? Pode ficar bonito, como disse o Tênis, né? Com a tez, Sou prova disso. sabe? Passando a luz de Jesus. É isso. E agradecer, né? Muito obrigado por ter compartilhado tantas experiências com a gente, né? Você que está em casa aí, acredito que você foi também edificado. E como a missionária Sandra falou, ele é o mesmo, ele não mudou, né? O mesmo Jesus que libertou
ela que fez toda essa mudança, ele é o mesmo. Ele tem poder para mudar os que estão perto, que estão longe. Você em casa, né, mesmo... Às vezes tem muita essa resistência de ir a uma igreja. Você em casa aí, se gerou em você um arrependimento, né? Se gerou em você algo que tá mexendo com você, de casa você já pode aí se ajoelhar, você pode fazer sua oração. Hoje nós temos o livre acesso. É verdade. Hoje o véu se rasgou por conta do sacrifício de Jesus. Então hoje nós temos esse livre acesso. Então através desse podcast, como já vimos outros testemunhos de outras pessoas falando que através de uma pregação, através na própria sala de casa, no próprio quarto, teve essa experiência, um toque do Espírito Santo, que é ele quem nos convence, né? Como foi dito aqui, pecado, juízo da justiça. Então, você onde você estiver, né, no metrô, indo para o seu trabalho, ou até mesmo na sua casa, assistindo esse podcast, se o Espírito Santo te tocou, não perde tempo. Não perde tempo. Ele está à porta, né? Batendo. Ele não nos pede nada. Pelo contrário, ele já entregou tudo. Tudo, já nos deu tudo. Ele só quer que a gente abra essa porta do nosso coração e o convide para ceiar. Chame ele para a mesa, né? Glória a Deus. Então, você tem essa oportunidade através desse sacrifício. Agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de levar essa informação tão preciosa do que Jesus fez em mim, e que não para em mim, mas que para muitas e muitas pessoas possam ter a liberdade verdadeira, glória a Deus, nas suas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, pessoal, estamos chegando no final. Você que está em casa, nós vamos estar colocando também as redes sociais aqui, tanto da igreja, né, do Rio Comprido, da Nova Vida, quanto também da própria missionária Sandra, para você acompanhar, né, o trabalho. Se você quiser ir lá conversar com ela, vai lá no Rio Comprido, né? Estarei lá para receber. Muito bem recebido. Garante ter um cafezinho. Aquele cafezinho esperto, tem aquele pessoal que vai te receber, os nossos irmãos lá também, né, no Rio Comprido, vão estar te recebendo lá, vão ter uma palavra para sempre te dar, né, um abraço, uma conversa, e isso é uma marca registrada das igrejas da Nova Vida, né? É verdade. Então, se você quiser conversar conosco também, quiser vir aqui, as portas estão abertas, Rua São Francisco Xavier, 173, aqui na Afonso Pena, né? Você tem a oportunidade de vir aqui nos visitar, também tem uma galera muito boa para te receber aqui, tem aquele lanchinho especial, como sempre. Lanchinho. Não pode faltar um lanchinho, né? Mas eu moro para outro lado, eu moro depois da Grajaú Jacarepaguá. Tem também nossa igreja filha lá, Igreja Nova Vida da Freguesia, Estrada do Bananal 668. Você tem a oportunidade de ir lá também às quintas-feiras, aos domingos, e ser também ministrado. Tem um povo de Deus para te receber lá. Mas eu vou para a região dos Lagos. Tem também. Glória a Deus. Igreja de Nova Vida lá em Noã, também a igreja filha aqui nossa, né, da nossa igreja. Onde você está indo ali, na principal, no cartório, logo ali na entradazinha de Noã, indo sentido Maricá, ali você vai ter um povo de Deus para te receber, várias crianças, né, várias pessoas ali também, que sempre estão nos assistindo. Mandar um abraço para todo mundo, né? Beijo, galera. E de todo o ministério, né? Verdade. Das Novas Vidas. Nós temos recebido aqui pastores, missionários, aquelas pessoas envolvidas, líderes também de ministérios, e tem também, né, impulsionado esse projeto. Então, pega isso, nunca te pedimos nada. Hoje. Pega esse vídeo, compartilha, manda pra todo mundo, vai no nosso canal lá no YouTube, segue, dá um joinha, ativa a notificação, porque isso vai tornar o vídeo relevante e outras pessoas vão ser indicadas a assistir esse vídeo. Envia pro máximo de pessoas. Deus me usa. Pronto, ele tá te dando uma oportunidade de ser usado. Pega esse link e manda pra todo mundo. Vai no nosso Instagram também, @taescritopodcast. Lá você vai ver as fotos dos making-offs, né? As fotos das gravações, alguns cortes também que sempre colocamos lá. Diante disso, queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade e estamos finalizando mais um podcast. Tá escrito!